Pessoal, vamos começar a nossa live sobre altas habilidades, superdotação e autismo. É um tema que sempre chega muito aqui no canal e eu trouxe a doutora Ellen Siqueira, que tem muita propriedade no assunto. Já vou chamando aqui, deixa eu pegar aqui para chamá-la. Instagram me ajuda? Pronto. Consegui mandar o convite para a doutora Ellen para começar a nossa conversa. Olá, doutora, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, como tá? Tudo tranquilo aqui. Gente, para quem não sabe, doutora Ellen é a médica do Aquiles, é que acompanha, querida, maravilhosa, e foi quem. Eu vou te falar assim, você é uma pessoa extremamente especial na nossa vida. Eu não sei se você lembra, mas assim, a primeira palestra sobre autismo foi contigo. Você que me norteou a questão das janelas de aprendizagem. Eu sou muito grata a tudo que você me explicou, porque eu não caí nas informações fakes que tem aí, graças a ti. Ai, que bom. Nossa, eu fico feliz demais. Eu até sei qual foi aquela palestra para pais, né? Sim, sim, Águas Claras. Foi, Foi ótimo. foi muito especial aquela palestra, muito mesmo. E aí, as pessoas perguntam muito sobre altas habilidades, superdotação e essa interface com o autismo que é tão Uhum, difícil, né? uhum. É, é. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, né? Porque antigamente isso era um tema menos comentado, assim. Os estudos de superdotação já estão aí há muito tempo, né? Mas na área médica isso é muito pouco falado. Até hoje em dia é muito pouco falado. E isso faz toda a diferença, assim, quando a gente vai acompanhar uma criança que tem ou não altas habilidades, isso faz muita diferença na visão da família, sobre como é a criança, sobre como ela se comporta, no tipo de orientação que você tem que fazer, no tipo de orientação principalmente para a escola, né? Que esse que é um ponto importante, né? Então é uma coisa que eu acho que os médicos ainda têm que saber mais, assim, é uma área que infelizmente a gente acaba estudando pouco, muito pouco ainda. Sim, sim, porque altas habilidades, eu, no meu ver, né, muitas vezes é visto como uma dádiva, né? Exatamente. Infel- Exatamente. Na Então, verdade, o inglês, né? Altas habilidades no inglês é o gifted, né? Gifted é como se é você dotado, né? Como se fosse um dom, você tivesse recebido um dom, como se você tivesse recebido um presente, né? Então tem tem essa, toda uma essa publicidade. ideia toda, né? Doutora, eu já posso já ir fazendo as perguntas para a Ó, gente ir. ó, Tá. Só explicando para o pessoal, todo mundo já me conhece, assim, esse negócio de eu dividir em blocos a live, para a gente aproveitar. E nesse primeiro bloco eu quero falar muito sobre essa questão da definição e diagnóstico. E para começar, um conceito que não é fácil, mas o que é inteligência? Pois é, esse conceito de inteligência é um conceito que já vem sido discutido há muito tempo, né? Se a gente for voltar lá para a época da Grécia antiga, da época da China, já se discutia sobre as pessoas que pareciam ter o que era uma inteligência, o que quer dizer isso, e as pessoas que tinham aparentemente uma inteligência acima, o que se fazer nesses casos, né? Então já é uma coisa que se discute há muito tempo. E apesar dessa discussão ser de muito tempo, a gente não tem uma precisão muito clara do que seria inteligência, né? Então, tem um monte de definição, muitas definições. A que eu gosto mais, a que é uma mais moderna, e a que eu acho que realmente faz mais sentido, é a teoria das inteligências múltiplas, né? Que é a teoria, a teoria de Gardner, né? Que mudou muito a forma como a gente vê realmente a inteligência. E o princípio é que a inteligência é aquela capacidade que a pessoa tem de resolver um problema. E que a inteligência não é única. E a inteligência pode ser em várias áreas. Então, você pode ter uma inteligência artística maior, então você pode resolver o problema, saber desenhar maravilhosamente. Você pode ser muito bom na parte de lógica e matemática. Você pode ser muito bom na parte de esporte, essa noção corporal ser muito boa e você ser ótimo nessa área. Você pode ser muito bom numa área interessante, que é a área interpessoal. Então, você ser bom no relacionamento com as outras pessoas, e saber o que falar, o que não falar, ser aquela pessoa mais política, assim. Então, na verdade, você tem áreas diversas de inteligência, né? E um equívoco muito grande da maioria das pessoas é isso, de você limitar a parte pedagógica, como se o superdotado tivesse que ter inteligência e tirar notas boas. E não é isso. Na verdade, a inteligência é muito mais ampla do que tudo isso. Então, é você resolver um problema, você aprender uma coisa, você conseguir usar todos os seus conhecimentos que você já tem de experiências anteriores para você resolver um problema ali na hora. Então, isso que é a inteligência.
né? E aí a pessoa pode ter inteligência em uma área maior e nas outras áreas ser mais ou menos, ser média, assim. Ou pode ter a inteligência acima em várias áreas, né? Depende do quadro, realmente, né? E aí vem essa segunda questão que as pessoas perguntam mesmo. O que a diferença entre altas habilidades e superdotação são sinônimos? Uhum, uhum. Então, Então, essa a confusão do nome, né, veio de quando a gente traduziu, né? Quando veio da tradução do inglês, no inglês então é gifted, né? Gifted é que é você ter recebido um talento, ter recebido um dom, né? E aí você tem o gifted e o talented, que é o talento. E aí, quando foram traduzir, ficou meio confuso. Então, traduziram inicialmente como dotado, ou como. E aí colocaram um super na frente, que aí é o superdotado, né? E aí, essa nomenclatura de superdotação, ela tem muitas críticas. Porque a ideia que a pessoa tem quando a gente fala superdotado, a pessoa tem aquela ideia de um gênio, né? Aquele gênio, o Mozart lá tocando maravilhosamente, sem muito estímulo, todo mundo imagina que é isso, sem muito estímulo. Então, o nome superdotado vem carregado de um preconceito, assim, realmente, que a gente já tem, uma ideia preconcebida sobre o que é ser superdotado, né? E aí, por isso, muitas pessoas hoje em dia preferem não usar tanto o superdotado, mas usar mais o altas habilidades, né? Tem uma conversa, assim, uma hipótese que você poderia ter o potencial e não necessariamente esse potencial vai ser demonstrado. Né? E aí, isso seria também uma diferença, né? Então, um dos grandes pesquisadores de altas habilidades fala que você pode ter comportamentos de superdotação. Então, a pessoa pode ter a superdotação, a pessoa pode ter uma inteligência acima da média, mas ao mesmo tempo, a pessoa pode ter também, demonstrar isso claramente. Ou, se você não der oportunidade, e se você e a escola não der oportunidade, ou a família não der oportunidade, a pessoa nunca, às vezes, vai realmente desenvolver aquele potencial. Então, isso é um ponto importante. Então, a gente acaba usando, então, altas habilidades e superdotação de uma forma mais ou menos sinônima, é mais ou menos a mesma coisa. Eu prefiro ainda altas habilidades, porque eu acho que realmente vem com essa ideia, assim, preconcebida da superdotação, né? Então, é um ponto difícil, né? nossa, doutora, como é que são esses critérios diagnósticos? Que muitas vezes as pessoas, por exemplo, a Mensa. A Mensa é é um local que tem pessoas com alto QI e tudo. Uhum. Só que só mede QI. Isso, a relação do QI com as altas habilidades, como é que tem essa relação e como é que é esse processo diagnóstico de forma adequada? Então, antigamente a gente considerava altas habilidades, superdotação, mais em termos do QI, né? Então, se a pessoa tem um QI acima, tem uma certa controvérsia, mas acima de 120 ou acima de 130, a gente considerava a pessoa superdotada, altas habilidades e pronto, isso definia realmente o diagnóstico, né? E aí, o que é o problema? O problema é que o QI é uma coisa muito limitada. Primeiro porque para você fazer o teste de QI, para quem fez aí já algum teste de QI ou já fez o teste de QI com a criança, viu que é um teste difícil de ser feito. Quem faz o teste é uma neuropsicóloga, então a neuropsicóloga tem que ser muito boa para você convencer a criança a fazer os testes. Não é somente uma questão dessa parte de memorização e de lembrar, você tem que entender o sentido daquele teste e conseguir realmente dar aquela resposta adequada. Então, tem muitos pontos para dar errado nessa avaliação do QI. Então, por isso que o QI não é a forma como a gente deveria utilizar, né? Todo mundo quer uma forma meio matemática, objetiva, né? Então, todo mundo quer, não, acima desse valor é altas habilidades e pronto. Mas na verdade não é só isso, né? Mesmo porque se a gente for pegar somente o QI, muitas pessoas passam totalmente despercebidas. Então, pessoas que têm habilidades nessa área corporal, sinestésica, jogador de futebol muito bom, não vai necessariamente ter um QI muito alto. Grandes pintores não necessariamente vão ter um QI muito alto. Podem ter ou podem não ter. Doutora, eu senti roubando quando eu fiz o teste de QI, justamente por conta disso. Ixi, eu acho que tem um celular. Será que é o meu? Ou tô ouvindo um barulhinho? Ih, deu uma travadinha? Ah, não, tranquilo. Não, tudo bem. Aí o que acontece? Quando eu fiz o teste de QI, eu achava que estava roubando, porque na minha cabeça, né? Porque eu falei assim, nossa, é muito a minha área. Então eu fiquei assim o tempo todo, gente, eu tô sendo muito favorecida. Porque na área Uhum, de exatas, você tem toda aquela memória de trabalho que uhum. você tem que ficar lembrando. Eu falei assim, não, eu tô roubando.
E é exatamente isso. Essa é a principal queixa a principal crítica, né, dos testes de QI. Os testes de QI, eles levam muito em conta essa parte matemática, português, essa parte tradicional do aprendizado, né? E não necessariamente a pessoa vai ter uma habilidade muito boa nessa área. Então, o QI alto não é necessariamente uma questão, assim, né? Claro que ele faz ainda, hoje em dia, é ainda interessante a gente ter a avaliação do QI, a gente pode até comentar mais sobre isso depois, mas o que é a orientação é realmente a gente ter uma avaliação global. E aí a gente deveria ter uma equipe especializada. Aí outro dia eu estava conversando com uma psicóloga bem especializada nessa área de altas habilidades e ela falou assim, o que, que eu faço na consulta? E aí o que eu acho que é a principal coisa que você tem que fazer é deixar a criança natural, deixar a criança confortável. Se você deixa a criança mais confortável, você começa já a perceber alguns pontos em que a criança está ali não muito habitual, na forma como ela brinca com o brinquedo ali, da forma como ela começa a reagir com você, da forma como você faz alguma coisa, você consegue perceber instantaneamente como que a criança tem alguma coisa que é um pouquinho diferente. Então, se você deixa a criança confortável, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante, né? Mas precisa ter uma equipe especializada e uma equipe que está aberta a esse diagnóstico. Eu acho que isso é um ponto importante, assim, porque senão É, muita coisa passa. e essa questão que você trouxe desse rapó, gente, eu bato muito de frente, o controle instrucional. E muitas vezes isso daí não. Uhum. Os terapeutas não estão preparados para essa fase do controle instrucional. E aí vem a questão, né, que vai ser até o segundo bloco, essa questão desse cérebro diferente vir com transtornos associados, né? O que eu Isso. queria, só para finalizar esse bloco, é trazer essa questão assim. Qual é a prevalência na população geral? Existe Uhum. prevalência por sexo, Uhum. as Uhum. pesquisas? Uhum. E deixa eu só voltar para uma coisa que eu acabei não falando, dessa Ah, questão de como a gente faz do diagnóstico, assim. Aí eu acho que vale a pena a gente falar bem do modelo do Renzulli, né? Que eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar, assim, né? Então, para quem. O modelo chama Modelo dos Três Anéis de Renzulli, né? É um modelo mundialmente aceito, foi uma revolução na área de altas habilidades quando ele foi proposto, né? E o princípio é que a pessoa, para ter altas habilidades, ela tem que ter como se fosse três características, assim. Então, para você realmente definir como um superdotado ou como altas habilidades, você tem que ter uma capacidade acima da média. Então, por exemplo, aquela pessoa que consegue tocar piano muito bem, que tem uma habilidade muito boa no piano. Ao mesmo tempo que a pessoa tem um envolvimento com a tarefa. Quer dizer, que a pessoa vai e fica horas e horas e horas treinando o piano. Então, a pessoa tem que ter uma motivação, tem que ter um envolvimento com a tarefa maior. E o terceiro foco, o terceiro anel do Renzulli é a criatividade. Esse é o ponto um pouco mais difícil da gente definir, porque a criatividade ela é mais difícil ainda. É exatamente esse aí que a Dani está mostrando, que é esses três anéis juntos, quando você tem habilidade acima da média, motivação, esse envolvimento com a tarefa e a criatividade, aí você tem a superdotação ou altas habilidades que a gente usa de forma sinônima, né? E aí, uma dificuldade que nem se a gente vê no dia a dia, essa definição de criatividade, por exemplo, é uma definição super complicada. Super difícil. A criatividade é como se você pensasse fora da caixinha, pensasse de uma forma diferente, como resolver um problema, ser muito curioso. Isso não existem, claro, testes específicos para você tentar ver essa questão da criatividade, mas não é uma coisa muito fácil. E aí você imagina, voltando para essa questão de comportamento de superdotação, você imagina um menino que tem uma habilidade na área musical. Só que ele nunca teve muito acesso a isso. Então, nunca teve muito acesso à parte de música. Ele é um menino até criativo, realmente, é esperto, ágil, tudo, pensa um monte de coisa. Mas ele nunca teve muito acesso. Então, o que acontece? Essa pessoa pode perder essa habilidade. Então, por isso que o Renzulli usa esse comportamento de superdotação. Por quê? Porque dependendo do ambiente, a pessoa pode nunca demonstrar o comportamento de superdotado. Porque ela não teve as oportunidades, ela não teve essa chance de você se envolver com o assunto, né? E aí acaba sendo isso que a pessoa, que a Yara comentou agora, que é uma coisa meio subjetiva, realmente. Se você tiver um grupo muito bom, assim, um grupo de bons psicólogos, bons neuropsicólogos, bons neurologistas, não é tão difícil de você definir, na maioria dos casos. Mas se a pessoa não chegou para esses profissionais especializados, muita coisa pode passar despercebida.
Então, esse que é um ponto super significativo, assim, né? Então, é um ponto importante que a gente tem que lembrar. E, doutora, eu recebi uma pergunta que não está aqui no roteirinho, mas eu achei Uhum. tão interessante. A pessoa Uhum. perguntou qual é a diferença entre, se tem relação também, a memória idética, né? Uhum. E a superdotação e as altas habilidades. Então, aí talvez a gente entrasse num outro campo, que é uma coisa assim que eu também acho super interessante, que seja a síndrome de Savant, né? A síndrome de Savant, para quem não conhece, a síndrome de Savant é diferente de altas habilidades. O que que é a síndrome de Savant? Ela foi primeiro descrita lá pelo século XIX, foi descrita como pessoas com muita dificuldade, uma deficiência intelectual significativa, mas com áreas de brilhantismo. Então, a definição era que você tinha ilhas de habilidade num mar de dificuldades. Então, os exemplos. Tem um britânico, o Stephen Wiltshire, que ele passeia de helicóptero uma vez acima da cidade e ele consegue desenhar com precisão todos os detalhes da cidade. As pessoas foram lá e contaram as janelas dos prédios. E as janelas estão exatamente como deveriam estar, realmente. Então, isso só andando de helicóptero, assim, por cima, rapidamente, né? Tem um monte dessas histórias. Tem a história do Leslie Lank, né? Que é um que nasceu cego e que tem um brilhantismo no piano. Então, tem várias áreas, vários desses savants. Então, na verdade, Eu conheci um que para mim é porque quando você fica maravilhado de ver de perto. você fica, Então, fica. todo mundo. A gente era um colega meu de faculdade que a gente abria o livro, deixava ele olhar e fechava. E aí depois ele contava tudo que estava no livro. É impressionante. É impressionante, né? Eu tenho o mais clássico da literatura científica, assim, é o que inspirou o Rain Man, né? O filme Rain Man, do Tom Cruise, né? Quem inspirou é realmente uma história baseada em fatos reais, né? Então, o original, que é o Kim Peek, que é ele tinha uma deficiência intelectual, uma malformação cerebral muito grande, e diz que ele lia com os dois olhos. Então, ele lia um olho, estava lendo uma página, o outro olho estava lendo outra página. E ele memorizou mais de 14 mil livros, assim, uma façanha, né? Mas a diferença da síndrome de Savant para altas habilidades é que, na maioria das vezes, esse Savant, ele tem uma habilidade altíssima em uma área, mas nos outros pontos é uma dificuldade muito significativa. Diferente da pessoa com altas habilidades. A pessoa com altas habilidades está acima em muitas características. Se você deixar a pessoa, ela vai ficar uma pessoa ali na média. Mas se você estimular de uma forma adequada, ela vai desenvolver todo o potencial. Diferente do Savant. O Savant vai ter uma habilidade brilhante em uma área e as outras muita dificuldade. Né? Então, eu tenho um paciente que tem uma paralisia cerebral, autista, e ele decorou todos os livros de português, todos os livros de matemática dele, todos, todos, todos. Ele sabe decor. E aí ele recita todos os livros de português, todos os livros de matemática do ano. Nossa, E eu vejo que assim, por exemplo, se meu colega, ele tinha. A gente via, ele precisava de bastante suporte, ele tinha uhum, muita dificuldade, muita dificuldade de interação social. uhum. Então, é aquela questão, a gente fica tentando trazer hipóteses em relação a isso, né? Que é Mas fascinante. é uma área assim, super interessante, mas é uma coisa que não tem uma precisão assim desse limite entre o que seria o Savan e altas habilidades. Assim, é uma coisa que é meio nebulosa, assim, realmente, sabe? E aí vem essa questão. O que traz no neurodesenvolvimento para esse cérebro ser tão diferente Uhum, e uhum. nesse espectro de diversidade, assim, qual é a formação desde pequenininho, desde o período embrionário, para isso acontecer? Pois é, essa área de desenvolvimento cerebral, de áreas específicas e de imagem cerebral, né? Será que se a gente fizer, por exemplo, vamos fazer uma ressonância, né? Na ressonância vai mostrar. Não mostra, né? Infelizmente, a imagem cerebral como um todo, ela é muito limitada para a maioria das condições, né? Então, a altas habilidades, ela é considerada uma forma de neuro uma diferença do neurodesenvolvimento, né? Então, é uma pessoa neurodiversa, né? Mas ela não é considerada um transtorno de desenvolvimento. Então, teoricamente, você não vê tantas alterações na estrutura cerebral. O que a gente imagina é que as conexões cerebrais que estejam diferentes, né? Então, não parece ter um centro específico de inteligência. Tem vários estudos sobre isso, e os estudos mostram que parece que as pessoas têm mais conexões entre algumas áreas, frontal e parietal, principalmente, parece.
Mas não se tem muita certeza, infelizmente, assim, né? E ainda mais porque a altas habilidades realmente é uma área muito heterogênea, né? Então tem uma variação muito grande. Se você for pensar numa pessoa com altas habilidades, por exemplo, sinestésica, em que é um jogador de futebol brilhante, e o pianista super talentoso, são áreas tão diferentes, né, cerebrais que você usa, que é difícil você precisar qual seria a área, né? Totalmente diferente a área cerebral de um do outro, né? Então, por isso que a gente ainda não tem muita certeza, né? Infelizmente, né? A gente tem uma carga genética, né? Então, existe uma carga genética bem importante. Se a gente for ver nas pessoas com altas habilidades, é bem comum de ter outras pessoas na família também com altas habilidades. É muito comum, muito frequente. E existe E a gente vê essa questão genética por estudando os gêmeos, por exemplo. Então, se a gente estuda gêmeos, um gêmeo que está morando com uma família. Aí o outro gêmeo foi colocado em outra família por algum motivo. E você analisa a inteligência desses dois, é muito semelhante. Então tem um fator genético muito significativo, né? Não é só um fator ambiental, né? Essa que é a principal dúvida das pessoas, né? Ah, mas será que é porque eu não estimulei demais o menino? O menino ficou super estimulado. Eu levei desde pequeno para aula de dança, para aula de música, para aula de tudo, e aí ele ficou super estimulado, né? Então, na verdade, a gente sabe que a gente não pode criar pessoas com altas habilidades, né? A gente não desenvolve um superdotado. Claro que o que pode acontecer é ter essas pessoas aí, esses superdotados, que estão passando aí despercebidos, né? Se você estimular, a pessoa vai aparecer como realmente altas habilidades. Mas se você não estimular, às vezes você perdeu essa pessoa. Né? Então, esse que é o sentido, não no sentido de você desenvolver uma pessoa com altas habilidades, mas de você conseguir perceber o potencial em outras pessoas, assim, né? Então, isso seria um ponto. O meu esposo, ele tem percentil 99, né? Uhum. Que assim, com desvio padrão, aí para o pessoal explicando assim, aí a gente consegue colocar nesses É, valores, 140, blá blá. é, E é. aí o percentil dele é bem, bem alto. E ele é aquele tipo de pessoa que dá raiva, porque assim, você explica para ele o negócio, ele aprende assim, e rapidinho, ele faz muito melhor do que você. Mas a parte curiosa é que ele não era um bom aluno na escola, ele era um aluno É, super mediano. E ele muito. fala que, nossa, parece que eu só me tornei inteligente depois dos 30 anos. Que horror, né, tadinho? Quer dizer, passou, podia ter se desenvolvido mais até, talvez, né? E o triste disso, né, é que a pessoa muitas vezes passa despercebido mesmo na escola. Eu já tive paciente com um QI de 140, um menino super inteligente, estava no primeiro ano, quase, quase, quase reprovando, mas estava quase reprovando. A gente estava tentando ver se dava para fazer alguma coisa para ele não Oh, reprovar. meu Deus. Por quê? Porque estava totalmente desmotivado. Não estava querendo fazer, aquilo para ele não fazia sentido nenhum. Então ele tem uma habilidade ótima, mas isso não necessariamente quer dizer se reflete em nota. E esse, quando eu converso com as famílias, assim, olha, eu acho que ela é muito inteligente, eu acho que ela está um pouco acima da média. Eu acho que talvez a gente tenha que investigar outras habilidades, vamos fazer uma análise mais cuidadosa, eu acho que precisa. Muitas vezes a família fala, não, mas eu acho que não. Ela é inteligente, mas não é nem tanto assim, não. Todo mundo já imagina aquele gênio, né? Então a própria família às vezes fala, não. E às vezes o parâmetro de comparação também não é o mesmo, né? Porque a família tem esses parâmetros de comparação. Uma pessoa mega Ou inteligente. tem medo. Ou tem medo do diagnóstico de taxar. Ah, agora é inteligente e vai se acomodar, né? A pessoa Isso, tem isso isso. também. Tinha uma colega minha de faculdade que falava assim que quando ela era mais nova ela tinha sido identificada com altas habilidades e que ela achou que isso tinha sido uma coisa muito ruim para ela, porque ela tinha a forma como eles tinham lidado com a situação era de cobrar dela. Então a ideia de que todo mundo cobrou muito, falando, nossa, vai descobrir a cura do câncer. Vai revolucionar o mundo, assim, né? E não necessariamente. A maioria das pessoas com altas habilidades, na verdade, não são dessas. A maioria vira expert na área que trabalha, mas poucas pessoas. Você tem que ser muito criativo realmente e ter muitas oportunidades na vida para você revolucionar o mundo, né? Então, as pessoas que revolucionaram o mundo são muito poucas e as pessoas com altas habilidades muito maior, muito mais, né? Então, por que que não revoluciona, né? Então, a ideia é você dar o diagnóstico para a pessoa se conhecer, para a gente conseguir estimular esse potencial, mas não é para você cobrar de uma forma né, mais do que a pessoa pode, às vezes, também, né? E ficar com essa sensação ruim, né? Mas agora, no caso dele, é essa mesma coisa. Passou e com certeza nenhum dos professores pensava que ele era altas habilidades, né? Não, ele foi um aluno mediano, mas Isso. assim, do tipo, pegava o violão, sentava, aprendia a tocar sozinho.
ele sempre foi assim. Então, foi a história que eu estava falando. Eu passei olhando o trabalho dele e falei assim, amor, ia ser mais fácil se você aprendesse a programar fazendo isso e isso. Sentei, mostrei para ele como fazia, Uhum. pronto. A gente está cheio de Bom. robozinho agora que a gente criou para atender os nossos WhatsApp que a gente tem Ah, de atendimento ao público. Ele que fez. é. Que massa, E gente. aí, uma vez eu estava discutindo com o Paulo sobre isso, e o Paulo ele falou uma coisa muito curiosa para mim. Isso Uhum. tem, sei lá, quase 2 anos. Que ele falou assim, Dani, pensa bem, um cérebro que tem que ele é diferente de alguma forma, Uhum. ele pode vir com outras questões. Então, essa questão É. da dupla excepcionalidade, eu queria entender um pouco mais, porque as pessoas falam, mas nossa, ele tem tantos déficits em relação a isso. Uhum. E como é? Como é dificulta o diagnóstico? É, e eu estava outro dia conversando com essa psicóloga especializada nessa área, assim, de altas habilidades, e aí ela estava conversando sobre como essa questão da dupla excepcionalidade ou dupla condição precisa ser mais conversada. Então, a dupla excepcionalidade ou dupla condição é isso, você ter altas habilidades e ao mesmo tempo você ter uma dificuldade, que pode ser qualquer tipo de transtorno, pode ser TDAH, pode ser dislexia, pode ser descalculia, pode ser autismo, pode ser qualquer dessas condições. Ansiedade, depressão, né? Então, qualquer dessas questões podem estar associadas a outras habilidades. E aí, o que eu acho que aconteceu foi essa dificuldade entre as áreas, assim. Então, por muito tempo, a altas habilidades ficou muito mais na área da psicologia. E aí parece que o viés de seleção parecia que você, acho que pegava só os altas habilidades. E aí, na neuropediatria, a gente pega só os com dupla condição, né? Geralmente vem para mim, tem um viés enorme, que geralmente as pessoas que vêm com altas habilidades, a maioria das vezes vem com outras condições. Vem porque tá dando problema na escola. Por quê? Porque é muito agitado, porque tem um TDAH junto. Vem porque é autista. Aí quando você vai analisar, você fala claramente o menino é altas habilidades também. Então, geralmente vem por essa coisa a mais. Mas eu acho que por isso, por muito tempo, ficou essa questão dessa essa diferença entre as ciências, né? Então, acabou sendo meio que não visto tão bem, assim, né? E é uma dificuldade grande dessa dupla excepcionalidade, é que muitas vezes ela não é percebida, né? Eu fiz até um post há um tempo atrás, assim, sobre essa questão de como que você pode se apresentar, como que a dupla excepcionalidade se apresenta. Então, uma forma comum é a altas habilidades mascarar a dificuldade. Então, às vezes, as duas um compensa o outro. Não aparece nada. Então, a pessoa é um TDAH, só que um TDAH acima da média, com altas habilidades. Então, a criança tem um tempo de atenção super curto, 2 segundos ali, cansou, mas ela aprendeu perfeitamente em 2 segundos. Então, de forma que, pronto, ninguém percebeu nada. Percebeu que a menina tá lá na média, às vezes até meio desatenta, mas nada demais. Aí a outra possibilidade é quando um transtorno, quando o TDAH, por exemplo, é muito mais claro, o menino é muito agitado. E como tem tanta queixa de comportamento, tanta impulsividade, tanto comportamento às vezes inadequado, agressivo, tudo, que você não percebe altas habilidades. Esse é, infelizmente, o que acontece muito. Então, quando vem pra mim, geralmente vem um menino por quê? Que é danado, que foge da sala, que bateu no amigo, porque não espera a professora. Por quê? Porque ele tá entediado, ele viu aquela tarefa ali, ele já sabia fazer a tarefa, pronto, cansou. E aí a outra forma de apresentação é só você ver altas habilidades e não ver o transtorno associado, né? Então, se a gente for ver, é uma coisa muito difícil. Exige de quem está analisando muito detalhe, assim, né? Você tem que ficar prestando atenção se realmente tem aquelas altas habilidades ou se o seu menino só é um pouco mais agitado. Então, não é uma coisa fácil. Ainda mais porque todos esses diagnósticos tanto altas habilidades como TDAH, autismo, todos eles são clínicos. Então, você não tem um teste específico. O que a gente tem hoje é a avaliação neuropsicológica, que, se feito com um bom profissional, de uma forma bem ampla, você consegue ver muita coisa. Mas a avaliação neuropsicológica não é só o teste de QI, é o teste de uma série de coisas. A neuropsicóloga deveria ir lá na escola, deveria ver como é a criança em relação à socialização dos outros, então deveria ver muita coisa. E nem sempre é o que a gente consegue, né? Primeiro que a avaliação neuropsicológica é difícil de ser feita porque o custo é alto, né? Então, se a gente for ver, assim, é um custo que muitas vezes é inacessível. A Sim. pessoa pensa, será que eu vou pagar uma terapia ou eu vou pagar a avaliação neuropsicológica? Eu mesma oriento muitas vezes, vai pagar a terapia. Vai pagar a terapia porque é o que vai mudar agora a vida da criança. A avaliação neuropsicológica a gente deixa para depois, né?
É, Então, e tem muito risco, como assim, no sentido de a profissional tem que ser muito bom para conseguir enxergar tudo isso. E aí eu vi uma pergunta sobre atraso de fala, porque uhum. aí vem uma dificuldade muito grande de se fazer o teste numa pessoa que esse repertório está, apesar dela conseguir às vezes se comunicar de alguma forma, deve ser bem mais complicado, né, doutora? Muito mais complicado. Tem testes, assim, a gente tem muitos testes de inteligência não verbal, né? Ver como que a criança exatamente resolve um problema, você deixa um brinquedo ali, como que ela vai resolver aquela situação, né? Então tem uma série de testes, então tem a possibilidade de você identificar crianças de uma forma muito precoce. Então, se você for ver uma criança com altas habilidades com 1 ano e meio, 2 anos, você já vê uma diferença. Você vê aquela criança que é muito atenta, que desenvolve a fala muito bem. Geralmente, altas habilidades pura, geralmente não tem atraso de fala, né? Quando altas habilidades vêm com autismo, por exemplo, aí pode vir, né? Mas uma característica frequente é uma fala muito desenvolvida, uma atenção muito boa, uma curiosidade muito grande. E você vê, outro dia eu atendi uma menininha, 1 ano, ela veio comigo com 6 meses, com uma história de que o pai tinha altas habilidades e tinha epilepsia. E aí ele tinha preocupação, na verdade, com a epilepsia, não é nem com altas habilidades, ele nem estava pensando nisso. Aí a menininha, com 6 meses, desenvolvimento bom. Com 1 ano, você via que a menina era diferente. Você via que a menina resolvia as coisas, ela ficava sentadinha na cadeira e ficava esperando a gente falar, e ficava esperando a hora de brincar, e ficava toda paciente. E então, assim, já é uma coisa que às vezes com 1 ano de idade você já consegue ver. Né? Mas claro que tem que ter de novo um profissional que saiba, né, avaliar e que saiba o que é, porque tem muita gente que não sabe nem o que é altas habilidades, né? E tem uns maneirismos, umas questões que se fala muito que pessoas com altas habilidades têm certos maneirismos, têm peculiaridades, às vezes. Uhum, uhum. É, E isso com os transtornos, que às vezes não é transtorno, como existe essa relação? Então, na verdade, se a gente for ver a pessoa com altas habilidades, ela não é só uma questão de aprendizado, não é só a pessoa que tem um aprendizado maior, mais fácil. Geralmente vem com uma série de características de personalidade. Então, geralmente vem, por exemplo, com uma intensidade emocional muito alta. Isso é super interessante. Então, todo mundo vê aquele menino como se fosse um menino dramático. Aconteceu uma coisa, nossa, ele sofre muito. Ou tá muito feliz ou tá muito triste, aquela intensidade, realmente. Geralmente vem com um senso de justiça muito forte, então ele fica super chateado quando as coisas não vão de acordo com as regras, vai lá corrigir o amiguinho, fica chateado quando vê uma pessoa mais pobre na rua, né? Geralmente vem com um perfeccionismo, a pessoa que se cobra muito. Então, geralmente vem com uma série de outras características como se fosse uma personalidade. E se você for ver, isso às vezes, dependendo da forma como a pessoa lida, pode dar muita dificuldade. Essa questão da intensidade emocional, por exemplo. Tem criança que só tem altas habilidades e que tem crise nervosa e que não tem autorregulação emocional. Ela tem a ótima habilidade cognitiva, mas o emocional não. Então ela não tem habilidade para lidar com aquela intensidade emocional. Então ela se chateia muito, fica muito brava, tem crises de choro, se chateia com as coisas que acontecem na escola. Então isso é visto como o quê? Como uma criança com algum problema psicológico emocional, né? Então você acaba vendo, às vezes você coloca um transtorno numa criança que não tem. Às vezes é só uma intensidade emocional mais alta do superdotado. E depende de como você vai lidar com isso, pode ser mais fácil ou mais difícil. E aí, se você for pensar na pessoa com TDAH, por exemplo, o TDAH também muitas vezes tem isso, né? Essa intensidade emocional mais alta. Então, aí imagina a pessoa com altas habilidades e com TDAH. Aí isso é ampliado, é mais ainda. Então, Nossa. é, Então, as características, quando a pessoa tem altas habilidades e um transtorno, não são fáceis, porque elas se camuflam, assim, elas se misturam, né? Doutora, desculpa a pergunta, mas você tem altas habilidades? Então, outro dia me perguntaram isso. Eu não sei, eu nunca fui avaliada. Eu nunca fui avaliada para isso. O meu TDAH, eu fui diagnosticada, autodiagnosticada com uns 20 e poucos anos, né? Mas nunca fui avaliada. Eu acho que talvez seja dessas que tenha passado uma coisa compensou a outra e nada foi percebido, assim, né? Não, porque é extraordinário, principalmente o que eu acho extraordinário é quando. Porque é muito fácil, não é fácil, na verdade, mas a pessoa vai para a profissão
e se estabelece. Mas ter a Uhum. capacidade de falar com muitas pessoas diversas sobre o que você sabe, isso para mim, assim, é muito fora da curva, sabe? Não é. Sim. Porque chega um momento, eu não sei, assim, você vai se especializando, vai ficando difícil de você Vai ficando. explicar o que você sabe. Isso é uma coisa assim, isso é uma habilidade, talvez uma habilidade interpessoal mesmo, né? Mas é difícil mesmo, e é uma coisa que eu acho que a gente acaba pecando muito, porque a gente não orienta direito a família, assim, sabe? Eu acho que se a pessoa não sabe, tem muita mãe que chega assim e fala, nossa, doutora, mas ele tá tão assim, 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 será que isso é da altas habilidades, né? Aí eu falo, é porque ele é perfeccionista, ele se E a chateia, ele questão foi lá. medicamentosa nessa relação? Então, quando a pessoa tem só altas habilidades não é um transtorno, não tem CID, né? Não é considerado nenhuma condição patológica, né? Então, não tem nem CID e não tem uma medicação específica. Mas, por outro lado, tem muito altas habilidades com comorbidades, né? Então, se tiver, por exemplo, uma altas habilidades com um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, muitas vezes isso acontece, ainda mais quando a pessoa não é identificada. Então, você imagina, isso é uma coisa que se fala muito na pessoa com habilidades, que é a dificuldade de você ter pares cognitivos. Então, imagina a criança de 6 anos de idade, que é muito inteligente, muito esperta, tem uma idade mental como se fosse de uns 9 anos, e tá lá com as crianças da idade dela. Ela vai conversar de quê? Vai conversar de uma coisa que os outros não vão querer conversar. Eu tenho uma paciente que ela falava assim, que, ai, mas as crianças são tão bobas. Nossa, mas os meus amigos são muito bobos, não tem como eu conversar com eles. Então Nossa. imagina você estar numa situação dessa, numa situação em que você não tem com quem conversar porque o que você quer conversar as outras pessoas não querem. E se você for transferido para outra turma, será que isso vai resolver? Às vezes não. Você vai ser ainda mais novo da turma, né? Ainda mais novo da turma e você ainda também não vai estar tão necessariamente incluído. Isso é uma discussão que eu tenho muito, sabia, sobre esses grupinhos de altas habilidades. Eu não sei se eu estou certa, se eu estou errada, mas assim, eu tenho um posicionamento que talvez seja bem controverso. Porque muitas vezes fazem esses grupinhos só com crianças de altas habilidades, do tipo, vamos fazer o Uhum, nosso clubinho aqui para a gente uhum, discutir. uhum. E eu acho que essa habilidade de você conseguir conversar com pessoas diversas, pessoas que têm outros interesses, que você vai ter que explicar melhor, porque muitas vezes a pessoa que tem altas habilidades tem saltos de raciocínio Uhum. que as outras pessoas não vão ter, e ele vai ter que explicar. Isso, isso. Eu também acho Qual é o isso seu super importante. posicionamento? Não, eu também acho isso super importante. Assim, eu acho que é interessante a pessoa ter, se sentir incluída, assim, né? É que nem a gente vamos pensar no autismo, por exemplo, né? É interessante você ter grupos de habilidades sociais com outros autistas. Por quê? Porque você entende, nossa, tem outras pessoas como eu, tem outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, tem outras pessoas que têm outras facilidades, que nem eu também. Que legal, você é incluído, você conversa, às vezes você se sente entendido, né? Mas o mundo não é feito só de pessoas parecidas com a gente. Então, se a gente vai ter que lidar com pessoas totalmente diferentes, que nem você falou. Então, às vezes, e aí a pessoa com as habilidades tem muita dificuldade nisso. Tradicionalmente, não tem muita paciência, às vezes, para explicar para os outros. Então, vai rápido e deixa o outro para trás. E então eu acho que deveriam ter momentos diferentes, momentos de inclusão com grupos parecidos, com pessoas parecidas e pessoas diferentes para você treinar as habilidades, porque a criança vai viver em sociedade com a gente aqui. A sociedade pode se adaptar um pouco para ela, mas a sociedade vai estar aí. Então a criança também vai ter que se adaptar um pouco, né? O Rodrigo Brivio trouxe uma pergunta muito interessante. Ele é da área Uhum. de esporte, um querido. Uhum. Dani, você acredita que o esporte pode ser importante para esse contexto? Uhum. Eu acho, assim, então. Por quê, né? Primeiro porque muitas pode ter a pessoa que tem altas habilidades na área específica do esporte, né? Aí, claro, vai ser super importante. Mas às vezes a pessoa com altas habilidades não necessariamente tem é ótimo, por exemplo, no futebol ou nada específico nessa área. Mas é uma forma muito boa, tanto da parte social, quanto de reduzir essa questão de ansiedade, né? Então, são pessoas que geralmente têm não conseguem ficar parado. Tá sempre com um projeto novo, sempre querendo fazer coisa nova, fica entediado.
Então tem que fazer um monte de coisa. O esporte é incluído nisso, assim, uma atividade física e uma atividade mental também, né? Porque você desestressa. Eu tenho um paciente meu que tem uns 8 anos, aí ele é TDAH e altas habilidades. Super inteligente o menino. E aí o menino atualmente, eu acho que ele faz 5 atividades físicas. Ele faz, sei lá, judô, futebol, balé, eu acho que ele faz karatê, ele faz umas 4, 5 coisas. E se ele não Meu- faz, meu- ele fica chateado. Os meus pais, eles tinham muito trabalho com isso para me cansar. Desde que eu tava falando com o Elias, que assim, desde que eu conheço por gente, eu nado, nadar. E era sempre assim, eu fazia uma dança, era luta, era natação, e era aquele desespero porque eu tinha que estar ocupado o tempo todo, porque se eu não tivesse ocupado, eu ia fazer besteira. Uma vez eu entrei de férias e aí eu viciei em marcenaria. Eu hiperfoquei, foi uma mistura do Do autismo com foco tudo, ali. né? Hiperfoquei. Eu falei assim, olhei um armário, falei, gente, eu queria tanto uma bancada. Aí eu ia todo dia na marcenaria entender sobre o processo e tudo. Minha mãe saiu, foi, sei lá, uma pequena viagem, uma coisa. Transformei o armário numa bancada. Minha mãe, então, essa é a cabeça E aí é uma vazia. pena que geralmente as pessoas, assim, não é fácil também para os pais, né, lidarem com tudo. Mas geralmente o que os pais falam assim, meu Deus, você destruiu o armário, né? Em vez de falar, nossa, que legal, você construiu uma coisa, né? Mas Ficou destruir o armário também não é bonitinho. legal, né? Não, não deu mesmo. Aí vem uma dificuldade, porque aí a gente conta essa parte assim, por exemplo, eu tenho um QI alto e tudo, e eu sei que tem toda essa complexidade, e tem uma questão do autismo que sempre me pegou. Que, por exemplo, eu fiz um concurso para um hospital, onde eu conhecia desde que eu era pequena. Era um local que eu ia, quando abri o concurso, eu falei, eu quero passar para aqui. Eu estudei para Uhum. lá, passei, para mim foi muito tranquilo todo esse processo, mas eu não quero. Eu já recebi tantas propostas para sair de lá, Sim. tantas coisas, mas eu fico nesse negócio porque é lá. E aí, teve uma época que eu trabalhei na emergência, todo gostava muito, 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 muito. Justamente, que aí vem uma outra questão, é da expectativa. Porque o que acontece? Por exemplo, teve a história do Covid, né? A gente passou para o Covid e uma semana eu desenvolvi um sistema. Aí o pessoal acha que eu vou sair desenvolvendo tudo em uma Sempre. semana. E é sempre assim, igual eu fui fazer um projeto com um professor e a gente estava envolvida com esse negócio de cerveja e tudo. A mesma coisa, uma semana eu criei todo o sistema, com comunicação com software, então ainda a gente ia fazendo cerveja. Ele se empolgou, começou a fazer um monte de coisa. Não, eu quero outra Não. coisa. É, e essa que é essa, isso é interessante. Outro dia eu estava conversando com um paciente, acho que ele tem uns 17 anos mais ou menos, e aí ele teve diagnóstico há pouco tempo de autismo. Foi uma história muito triste porque ele fez um episódio depressivo grave, com ideação suicida, com tentativa suicida, porque não tinha tido um diagnóstico antes e tinha mudado de escola. Mudou de escola, o menino descompensou. Era o ambiente que ele estava acostumado, os amigos que ele estava acostumado. Mudou de escola, mudou de escola e de cidade aqui dentro do DF, pronto, descompensou. E aí, a partir daí que veio o diagnóstico de autismo. E aí ele fala assim, sobre o hiperfoco, né? Ele fala que o hiperfoco é assim, que aí a cabeça dele quer pensar numa coisa. Aí a cabeça dele fica pensando um monte de tempo naquilo, é super legal. Mas aí depois a cabeça dele quer pensar em outra coisa. E aí eu falo, poxa, aí eu tenho que mudar o que eu tô fazendo. Então o hiperfoco não necessariamente vai ser o mesmo ao longo de muito tempo, né? E isso, imagina, se a pessoa tem altas habilidades, ótimo, a pessoa vai conseguir fazer muita coisa naquela área. Mas depende também da motivação. Então, se a motivação não tá naquele momento, e aí no autismo tem realmente esse ponto a mais, que é o hiperfoco, aí que aquilo não vai desenvolver quando tá no hiperfoco, né? E aí as pessoas têm essa expectativa de que a pessoa vai continuar no mesmo nível de produtividade para sempre, né? E não é isso que acontece, né? Não, não, a gente vai querendo, a gente vai fugindo, e isso daí foi minha vida inteira, assim. E eu converso com outras pessoas também, tem uma amiga querida também que sempre acompanha aqui, que ela é a mesma coisa, ela fez não sei quantas faculdades, e Uhum. era sempre assim, ela era ótima naquilo, ia pulando, 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 e isso que eu queria chegar contigo. Isso é muito comum chegar no consultório, aquele aluno que a mãe não entende. Ah, ele tá bom em matemática agora, uma hora ele tá bom nisso, e eu não sei o que faço, porque eu fico tentando achar interesses dele.
É. Essa questão assim de escola ainda é uma dificuldade grande, assim, né? É, uma parte é porque realmente a estrutura da escola é meio engessada, né? Às vezes não é nem culpa específica da professora, que às vezes está ali sem conseguir mudar o sistema todo, né? Mas às vezes é por também falta de conhecimento, às vezes desconhecimento da pessoa específica, assim, né? Mas essa interface entre a família e a escola, aí eu acho que cria uma outra dificuldade enorme, assim. Uma é dessas que você tem que motivar a pessoa. Né? Então, teve uma paciente que eu atendi ontem, que ela é super espertinha, uma autista de 5 anos, tá investigando altas habilidades, já sabe ler tudo. E aí a escola não sabia que ela sabia ler. Por quê? Porque ela não estava afim. Na escola ela quer sair e ir pro parquinho. Ela não quer fazer aquilo. Aí teve um dia que tava uma coisa do hiperfoco dela, que era dinossauro, uma coisa assim. Aí no dinossauro, não, é folclore, diz que ela gosta de folclore. Aí ela foi no folclore, ela começou a ler todas as coisas de folclore que tinha na sala, tudo, tudo, tudo. Aí a escola, ela sabe ler. Aí a família, claro que ela sabe ler, eu já te falei isso. Eu já tinha falado, ela sabe ler, mas na escola ela não sabe. Por quê? Uma falta de adaptação, uma falta de conversa entre os terapeutas e a escola, às vezes, né? De como fazer para você trazer a motivação da criança. E você teria que ter uma psicopedagoga muito boa, tanto na escola ou às vezes fora, né? Para você enriquecer esse currículo, né? Para você fazer uma coisa que a pessoa gosta dentro da área que ela acha interessante naquele momento, né? Pode ser que agora seja folclore, pode ser que depois de amanhã seja Sonic, então tem que ser dentro da área de interesse. Então teria que ter uma adaptação curricular. E essa é uma questão que a escola e a família, né, às vezes acha que é que o superdotado vai sozinho, né? Que você não precisa fazer nada. A pessoa é super inteligente, não precisa fazer nada. Ela vai sozinha. Não vai. Ela vai se você der o estímulo. Se não, ela vai ser um aluno mediano, ela vai ser aquele aluno, aquele menino lá no final da turma que tá lá todo desmotivado, fazendo nada e tudo, né? Então é uma coisa que imagina o quanto de potencial que a gente desperdiça dessa forma, assim, né? Tem uma frase legal que fala sobre essa questão de desperdiçar potencial, que ele fala assim, que como que a gente pode ver o preço e ver a perda que foi de uma sinfonia que não foi escrita. De uma obra, de um livro que não foi escrito, de uma cura para o câncer que não foi desenvolvida. Como que você pode precisar isso, né? E tanto para a sociedade como um todo, né? Mas muito para a própria pessoa, né? A própria pessoa tem um potencial e ela não consegue nunca adquirir aquele potencial, alcançar aquele potencial, às vezes porque desde pequeno na escola acaba ficando ali, não é do interesse, não motivou a pessoa. Eu vi uma pergunta aqui na caixinha, deixa eu só contar aqui que foram três, uma sequência. Meu filho tem 4 anos, diagnóstico após o teste neuropsicológico com TDAH e altas habilidades, Uhum. muito rígido, irritado, impulsivo. Já tentamos várias medicações, recebeu indicação do canabidiol, Uhum. faz terapia, pode melhorar? A pergunta é, nessas condições, será que ele pode melhorar? Então, o que a gente, no mundo ideal, a gente tinha que ter uma boa terapia, né? No mundo ideal, a gente teria que ter um ótimo terapeuta, um analista do comportamento, que fosse para a sala de aula, que fosse para a escola, para todos os ambientes da escola e para casa, para tentar ver o que é que está acontecendo, né? Eu já tive um paciente, um menino, uma graça, 4 anos de idade, altas habilidades e TDAH. E aí ele jogou uma cadeira na professora um dia de tão irritado que ele estava com o ambiente, tão chateado que ele estava com aquele ambiente. Por quê? Porque o ambiente não estava bom para ele. Por quê? Porque a escola não soube adaptar. É fácil? Não, a gente também não está dizendo que necessariamente é fácil lidar com todas as complexidades, né? Mas se não tiver uma boa uma boa análise ali do que é que está acontecendo com aquela criança e uma intervenção boa e uma adaptação pedagógica, nunca vai melhorar. A medicação ela vai fazer o que a medicação pode fazer, que é reduzir as explosões, por exemplo. Então a criança está irritada, em vez de explodir muito, ela vai explodir um pouquinho menos, mas não vai melhorar o comportamento. Então eu orientaria que teria que ter um ótimo psicólogo para tentar, junto com a escola, estabelecer uma estratégia para ver o que é que está acontecendo e tentar manejar esse comportamento de uma forma melhor, né? Senão esse comportamento vai ficando cada vez mais difícil, infelizmente, né? E eu vi uma pergunta muito interessante sobre hiperlexia e Uhum, as altas habilidades, essa uhum. interface.
Uhum. Então, a hiperlexia é o conhecimento acima da faixa etária, acima do esperado, né, para letras, números. Geralmente vem letras, números, geralmente vem em português, em inglês, muitas vezes em outras línguas também, e muitas vezes vem com outras coisas, né, com sabe cores, sabe forma, sabe várias coisas, né? A hiperlexia, ela não necessariamente quer dizer um transtorno. Primeiro, né? Algumas pessoas podem ter uma hiperlexia e depois se desenvolverem super bem e não ter nada específico, nem acima da média, ficam ali na média. Esse é um tipo de hiperlexia. Em outros pontos, a hiperlexia pode estar dentro do autismo, né? Então, a hiperlexia pode ser dentro de um comportamento repetitivo, né? Assim como tem criança que gosta de carrinho, gosta de dinossauro, tem criança que gosta de número e que vai saber tudo sobre aquilo. Não necessariamente vai usar aquele conhecimento, né, de uma forma prática, né? Não quer dizer, a hiperlexia a pessoa não vai ler perfeitamente, né? E existe a hiperlexia associada a altas habilidades. Então, o que eu diria é que pode ter várias coisas. Então, a hiperlexia pode estar dentro do autismo, pode estar dentro das altas habilidades, ou pode não estar dentro de nenhuma dessas situações. Então, a gente teria que avaliar para ver, tem alguma outra coisa? Tem um comportamento repetitivo? Tem uma coisa sensorial? Aí a gente considera dentro do autismo, né? Aí sim, né? E aí, uma outra coisa, lembrando disso, essa questão sensorial é uma coisa bem interessante, assim, porque o que a gente vê na altas habilidades, com muita frequência a gente tem também transtorno sensorial. Então, as pessoas que estudam mais altas habilidades chamam de sobreexcitabilidades, assim. E aí tem pessoa, e que é a mesma coisa mais ou menos do transtorno de processamento sensorial, que são pessoas que se incomodam com textura, com barulho, com etiqueta de roupa, é o transtorno de processamento sensorial, é a mesma coisa. E se você for ver nas pessoas com altas habilidades, também parece ter um pouco mais de transtorno de processamento sensorial. Aí que gera mais dúvida ainda, né? Então, se você tem uma criança com altas habilidades, uma criança com processamento e transtorno de processamento sensorial, aí será que é autismo? Aí você fica naquela dúvida. Aí Doutora, a é isso que análise eu fico mais. perguntando, porque assim, a gente não consegue enxergar certas coisas, mas, tipo, tem hipóteses. A questão do tálamo, por exemplo, Uhum, caminhar mais rápido do que deveria a uhum, informação, uhum, esse uhum. tipo de coisa, essas estruturas, assim, elas podem realmente dar essa diferença, né? Não Pode, sei. pode. E é isso que é difícil, né? Provavelmente deve ter uma diferença lá numa estrutura do cérebro, e aí essa diferença lá na estrutura ou na conexão do cérebro dá vários sintomas, né? Aí pode dar altas habilidades e dar junto a questão sensorial. Aí eu tenho vários pacientes com altas habilidades e com transtorno de processamento sensorial. Aí como que você diferencia se é autismo ou se não é, né? Aí você tem que ver a parte de comportamento repetitivo, se tem ou não tem, e tem que ver a parte social, que é a base do autismo. Se não tem nenhuma dificuldade social, geralmente a pessoa com altas habilidades tem muita habilidade social, né? Tem muita habilidade de empatia, sabe o que o outro tá pensando, sabe muitas vezes se comportar naquela situação, né? Então não tem dificuldades sociais. Ela pode ter dificuldade de se incluir no grupo porque ela tem essas diferenças cognitivas, né? Mas ela não tem uma dificuldade do que saber fazer no grupo, né? Então aí Mas essa aí seria a eu te dificuldade, faço uma a pergunta diferença. sobre essa habilidade social. Por exemplo, que no autismo a gente tem o hiperfoco. Eu sou mestre. Hoje em dia eu me seguro para não fazer mais isso. Mas eu vou conduzindo a pessoa para os meus assuntos de interesse. Uhum. E quando eu vejo, eu já coloquei a Tá falando pessoa já aí contigo. e eu faço, olha que legal. E aí eu vejo que eu perdi a oportunidade de aprender outras coisas porque eu É. conduzi a pessoa para isso é comum. E aí essa é uma outra coisa por isso que a gente vê que as questões são muito, às vezes a diferença não é muito clara, é uma diferença muito tênue, né? Às vezes não tem uma linha perfeita que fala, até aqui é altas habilidades, até ali é autismo. Não tem isso, né? Então, muitas vezes as pessoas com altas habilidades podem ter uma coisa que é parecida com o hiperfoco, né? Realmente. Então, é uma área de interesse. Então, a pessoa adora, por exemplo, e ainda por cima pode ser dinossauro, que nem o autista. Então, o altas habilidades pode adorar dinossauro, querer ser lá paleontólogo e gostar muito de falar sobre o assunto. A diferença é que a pessoa, pelo menos essa é a diferença teórica, é que a pessoa tem a habilidade de controlar isso e de entender que o outro não necessariamente quer falar daquele assunto e a entender que aquele não é o momento, né? Isso é a teoria, mas a gente vê que muita criança com altas habilidades também às vezes não tem essa regulação e vai lá e fala do assunto de interesse mesmo. Então, para ver como é difícil, né? Tem casos em que eu passo assim, acompanhando vários anos e às vezes é muito difícil de definir diagnóstico. Alguns são óbvios, né? Alguns diagnósticos são óbvios. Tem altas habilidades, sem dúvida.
Será que tem um autismo? Será que tem um TDAH junto? Não é muito fácil da gente definir com clareza essas associações, sabe? E muitas vezes porque acaba aparecendo um comportamento inadequado, né? E aí, a altas habilidades, a gente vê aquela pessoa irritada. Aí você fala, será que ele tá irritado? Por quê? Porque a escola não tá boa, a parte pedagógica tá muito fácil para ele, porque ele não tem o par cognitivo, não tem com quem conversar, ou será porque ele tem um TDAH junto também, é impulsivo junto, e aí tudo isso, né? Então, merece uma avaliação muito completa, né? E aí eu sempre falo para os pais, assim, olha, essas questões são todos diagnósticos clínicos, alguns diagnósticos são fáceis, na primeira consulta dá para a gente fazer, alguns diagnósticos são demorados. Né? E é um diagnóstico que, teoricamente, você faz uma vez, é um diagnóstico para a vida, né? Então, não necessariamente o diagnóstico em si deveria ser uma urgência, né? Doutora, uma coisa que eu tô vendo aqui, um bando de declaração de amor. Gente, a doutora Ellen é aquela doutora que você fala, eu tenho orgulho de chamar a médica do meu filho. Eu queria que ela fosse minha médica também, mas ela escolheu ser neuropediatra. Mas sabe que eu Eu ainda eu podia... tenho pacientes de 17, 18, 20, eu tenho muito de 22, 23. E o dobro da idade? O dobro, vamos lá. Aí ainda não. Ainda não. Mas é maravilhoso. E aí, só para a gente assim finalizar aqui, pelo menos os blocos de pergunta que eu trouxe aqui, essa questão da escola especial, sobre. Porque assim, que a lei ela traz, a lei 12.796 de 2013, traz que a educação especial é uma modalidade de ensino oferecida para os alunos de alta habilidade e superdotação. Qual é o papel do médico nesse caminho? Porque é uma lei que muitas vezes é sentada em cima, né? O pessoal nem sabe a existência Não. dela. Não. Então, a pessoa com altas habilidades, ela é considerada uma pessoa com necessidades educacionais especiais, né? Então, a educação do superdotado, ele está dentro da educação especial, né? Então, assim como você tem as adaptações que são necessárias para o autismo, para deficiência intelectual, para TDAH, você tem as adaptações para o superdotado, para altas habilidades, que também são juntos, assim, né? Aqui no DF a gente tem muita sorte, porque no DF pelo menos a gente tem um centro, os centros de altas habilidades são muito bons, muito bem estabelecidos, já há muitos anos de funcionamento e com um acesso mais fácil do que é o acesso em outros locais, né? Em outros estados não é tão fácil, né? Aqui em Brasília a gente tem uma vantagem. Mas assim, o que eu diria é que a quantidade de vagas é muito pequena para a quantidade de superdotado, né? Se a gente for ver até o censo escolar, essa é uma das grandes críticas, assim, da maioria dos estudiosos, é que no censo escolar, a quantidade de altas habilidades que tem é muito pequena. Se você for ver lá, a maioria é muito menos do que deveria, é 10 vezes menos do que deveria ter, pela quantidade de altas habilidades que você vê pela estatística. A estatística é de 5. Depende do corte, você pode ter 5 até 10, até 15% da população com altas habilidades, dependendo do corte que você usa. Então, assim, imagina, a quantidade de altas habilidades é muito, né? Muito grande. Então, nem sempre você consegue a vaga. Esse é um dos problemas, né? E uma das dificuldades é que, claro, primeiro que o médico tem que ver, perceber essa característica, e a escola também tem que aceitar às vezes, né? Então, tive uma paciente que ela é super inteligente, é autista, bem inteligente, assim, claramente com altas habilidades. E aí a escola colocou isso, assim, que no caso dela não percebia muita característica de altas habilidades, não achava que não valia a pena encaminhar para o centro de altas habilidades. Então, por que que isso acontece? Porque as vagas não são suficientes, né? Talvez os próprios professores façam uma certa pré-seleção dos casos em que são mais necessários e aí acabam selecionando algumas questões. Isso não é o que a gente deveria fazer, né? O Renzulli, que é esse grande estudioso de altas habilidades, ele diz que se você percebe que a pessoa pode ter uma altas habilidades, que a pessoa talvez tenha alguma habilidade, você deveria estimular essa pessoa. Você deveria estimular na área de interesse ou em outras áreas. Você tentar ver, será que essa pessoa tem uma altas habilidades? A gente não está vendo? Talvez ele não tivesse, mas aí aumentou o potencial de qualquer forma, aumentou o desenvolvimento da criança, né? E aí tem vários modelos para esse tipo de enriquecimento, assim, né? E aí uma das coisas interessantes, assim, que o próprio Renzulli fala, é que o que a gente deveria fazer é expor a criança a coisas diferentes.
E eu lembro que quando eu era pequena, até hoje recentemente, assim, eu falo que assim, que vai que eu tinha um dom de fazer patinação artística. Aí eu nunca fui fazer patinação artística, eu perdi a minha experiência nisso, não sei. Vai que eu ia ser boa no esqui. Eu nunca fui exposta a isso, né? Então, assim, imagina o tanto de coisas que a gente não é exposta, né? Então, a gente tinha que ser exposta a muitas coisas para você saber se você tem uma habilidade em uma área específica, né? E às vezes você percebe que aquela criança é inteligente, você percebe que aquela criança desenha bem. Poxa, deveria ir atrás, né? Mas aí a dificuldade grande é essa, que você tem uma quantidade de vagas, né, muito menor do que deveria ter. Os professores fazem um trabalho ótimo. Os centros de altas habilidades aqui do DF são muito bons, graças a Deus, fazem um trabalho muito legal. Mas a quantidade de vagas é muito insuficiente. E a quantidade de vagas, e o que a gente tem, o centro de altas habilidades, é da Secretaria de Educação, né? Tem muito mais vagas para as escolas públicas. As escolas particulares não tem, né? Tem muito menos vagas. Tem um percentual, mas um percentual muito menos, né? E aí várias pessoas já me perguntaram: ah, não, mas doutora, qual que é a escola que eu coloco? Não tem uma escola específica? Não tem. Era para ser todas as escolas que fizer e na teoria era para a própria escola fazer essa análise do como é a criança e essa adaptação do currículo, né? E aí uma das grandes preocupações que muita gente tem é, poxa, mas eu vou falar que ele é altas habilidades. A escola vai ver que ele tem altas habilidades. E aí, será que eles não vão querer passar de ano, menino? Será que eles não vão querer acelerar? E eu não quero isso porque eu acho que não vai ser bom? E existem várias estratégias para você desenvolver esse currículo da pessoa, né? Você pode acelerar, passar de ano, ou você pode acelerar o currículo só. Você enriquecer o currículo, você dá atividades mais profundas, atividades extras. Você poderia fazer muita coisa, né? E aí, se você não tem essa parceria, e às vezes as próprias pessoas têm esse certo preconceito, assim, acaba perdendo, né? Perdendo mais uma oportunidade aí, né? Nossa, doutora, fantástico. Obrigada, doutora, por essa live. E assim, gente, só adiantando, não é um tema fácil, é um tema muito difícil. E essa interface da superdotação, das altas habilidades com os transtornos, ele é um desafio, né, para os profissionais, para a gente tocar nesse assunto. E eu fico muito grata de você ter aceito a live, muito Imagina. mesmo. Imagina, foi ótimo. É um assunto que eu adoro falar. Ah, então essa daí vai ser a primeira de muitos para a gente Então pronto, então desenvolver. pronto. Adoro, é um Então tá assunto super interessante. resolvido. Não, e eu acho que a gente já tem que deixar uma aí sobre TDAH. Eu acho que Pronto, TDAH a gente tem pronto. que TDAH é desenvolver. uma, TDAH é uma condição muito comum, né? Então, se você for pensar, um para cada 20 pessoas tem TDAH, quantas pessoas a gente conhece e quantas pessoas têm TDAH, então, né? É E muito. essa interface com o autismo, né? Que Que é não uma é interface raro. super, não, é muito frequente, né? Quase 80% dos autistas têm TDAH, é muito comum, né? E já aproveitando essa história do TDAH, uma pergunta que o pessoal sempre faz. Será que um autista nível 3 pode ter TDAH? Sabe, as pessoas, essa questão dos É, níveis de suporte, as pessoas acham que não, a partir desse nível não tem mais. essa coisa assim de nível de suporte, né, dentro do autismo é um assunto bem complicado, assim, né? Do ponto de vista, às vezes, do ponto de vista prático, a determinação do nível de suporte não ajuda muito, assim, né, nas terapias e nem nas intervenções do dia a dia, assim, né? E é uma coisa meio vaga ainda, né? A forma como é colocada é meio vaga ainda, né? Então, Infelizmente. doutora, combinado. Próxima Combinado. live, ó, gente, já fiquem aí. Ó, tá gravado. Tá Se ela falar, prometido. não, tá prometido. TDAH e autismo, próxima live. Combinado. Doutora, muito obrigada. Tudo Imagina. de bom. Obrigada e beijo, fica bem. Tchau, gente. Tchauzinho, obrigada.